Basicamente, a gente vai dividir a palestra em alguns pedaços. Eu até não gosto de chamar muito de palestra, eu prefiro chamar de uma conversa, quase uma mesa redonda, sem mesa, mas uma mesa redonda, onde, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui o que é a John Deere, o que é a nossa empresa. Depois vou comentar um pouco sobre os cenários que nós estamos vendo do agronegócio em relação à tecnologia também. Falar um pouco sobre agricultura de precisão, como que nós vemos essa tecnologia, como que nós estamos enxergando. Vamos falar de equipamentos também para agricultura de precisão, né, e mostrar alguma coisa de números para vocês que a gente encontra aí no campo. Para começar, então, eu quero apresentar a John Deere, essa empresa que eu estou representando hoje aqui. É uma empresa que está aí fazendo 176 anos de mercado. Trabalha com vários negócios, mas começou com a agricultura e segue também presente nesse mercado, cada vez mais reforçando sua presença, investindo cada vez mais nas regiões onde a agricultura está se expandindo. Nós estamos presentes em mais de 30 países, hoje somos mais de 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, e prova do que a gente está investindo cada vez mais é esse número que eu mostro para vocês aqui. São mais de 2 milhões de dólares gastos em pesquisa e desenvolvimento por ano, por mês. Esse é um valor que a gente gasta por dia em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para entregar para o produtor no campo o que há de mais moderno, o que vai poder ser uma solução para se produzir mais, com menos custo, com mais eficiência. A John Deere, ela se divide, então, em algumas áreas. Hoje eu represento aqui a parte de agricultura, mas nós também temos negócios na área de construção civil. Trabalhamos com irrigação também, muito forte, desde o ano passado. A gente sabe que é uma necessidade, a água é uma necessidade primária para os produtores, então também estamos trabalhando na área de irrigação. Temos também um banco para suportar todos esses negócios e viabilizar a aquisição de equipamentos pelos nossos clientes. Falar um pouco de cenários e por que a tecnologia está vindo com tanta força, está chegando aí como a solução para o que a gente precisa no campo. A ideia, pessoal, é que até 2050 nós sejamos 9 bilhões de pessoas habitando o nosso planeta. Então vocês imaginem, hoje nós estamos na marca de 7 bilhões, o quanto a mais nós temos como desafio para produzir, né? Quanto mais de alimento, quanto mais de fibra, quanto mais de energia temos que produzir para que se atinja um equilíbrio com toda essa população, uma população que cada dia está vivendo melhor, cada dia está vivendo mais, e aí a gente precisa produzir mais para compensar isso também, né? Lá em 2050 estima-se que 70% das pessoas estejam vivendo na cidade. Então, 30% tem que tratar de produzir, né? Para alimentar essas pessoas, para vestir essas pessoas, para poder produzir energia, nós vamos ter que dobrar a quantidade de alimento que nós estamos produzindo, né? Nós teríamos que produzir, aí estima-se, mais do que já produzimos nos últimos 10 mil anos, com menos água disponível, uma disponibilidade talvez menor de terra ou devido a algumas condições que a gente sabe aí, até mesmo de preservação, não se pode aproveitar tudo. A gente precisa também manter aquilo que vai manter também o nosso equilíbrio ambiental, né? Nós temos países em desenvolvimento, essa é uma das principais questões também, que vai demandar mais alimento e mais energia. São países que estão tendo condições de comprar mais alimento, de comprar mais fibra, de comprar energia. Então, os países que têm condições de prover e de produzir isso, são responsáveis por levar, talvez, aos que não tenham tanta condição de produzir. E o Brasil, com certeza, é um desses, né? Dentro do nosso cenário hoje, o Brasil é um dos maiores
produtores de alimentos, de energia. Nós somos o grande produtor aí de etanol, de carne de frango, de carne, proteína animal e vegetal, né? Segundo maior produtor de farelo de soja, enfim, né? E seus derivados, açúcar. Estamos caminhando aí então para a liderança esse ano, provavelmente, da produção de soja mundial, devido a algumas questões de cenário. E terceiro maior produtor de algodão e carne suína. Estamos, com certeza, o Brasil é o país mais cotado para assumir a liderança em quase todos esses fatores aí dentro de alguns anos, porque nós temos alguns fatores que nos levam a isso. Terra, pessoal, são 338 milhões de hectares, né? Nós temos 90 milhões para explorar ainda. Isso tudo aí dá em torno de 22% da área mundial de terra que nós temos para plantar. Além de terra, pessoal, outro fator que eu considero muito importante, nós temos água, né? 13% da água mundial a gente vai poder utilizar aqui no Brasil para produzir mais, e a água a gente sabe que um dos maiores fatores, se não o maior, para se produzir, né? E outro fator que nós temos para explorar, pessoal, também importante, é a questão tecnológica, que é a questão que nós viemos falar hoje aqui um pouco, tá? Nós temos a biotecnologia, que a gente sabe que tem muitas barreiras ainda para quebrar, já quebrou muitas barreiras, mas tem muito mais ainda para descobrir, muito mais ainda para nos entregar em termos de produtividade, de qualidade de alimento. Nós temos as técnicas de produção para serem aprimoradas. A gente sabe que nem todas as regiões atingiram o seu potencial tecnológico em termos de técnicas, né, de produção, de cuidados com a produção, né, de tratos culturais, enfim. E nós temos a agricultura de precisão, né, que hoje no Brasil aí está atingindo alguma coisa em torno de 20% de adoção do que se pode chamar de agricultura de precisão, efetivamente. Então, quando nós conseguimos elevar esse nível de uso da agricultura de precisão, nós também teremos mais um fator nos impulsionando para essa liderança no cenário mundial, na produção de alimentos, na produção de energia. Falar um pouco sobre agricultura de precisão, então, a respeito da nossa visão sobre agricultura de precisão. Hoje, para se falar em agricultura de precisão, é preciso entender um pouco da evolução. Que a agricultura de precisão, ela não é às vezes ela é tratada como um ponto fora do gráfico, como se fosse uma coisa muito diferente do que vinha acontecendo. E, na verdade, ela só é mais um dos passos dentro da evolução da agricultura, e um passo que já está se tornando comum e daqui a pouco vai ficar também no passado frente a outras coisas que vão chegando. Mas a evolução começa lá 12 mil anos atrás, quando o homem começou a procurar uma forma melhor de viver, uma forma melhor de obter alimento, né, de obter energia. Ele precisava eliminar os riscos de sair longas distâncias à busca de alimento. Começou a ver que se formando grupos maiores, até cidades, enfim, se poderia evoluir muito mais e poderia se viver melhor, selecionando o que se iria comer, o que se iria utilizar para construção ou para fornecer energia, né? Mesmo a lenha, enfim, outras coisas que se usava na época, o fogo. 5 mil anos atrás nós tivemos uma grande evolução. O homem passou a domesticar alguns animais e conseguiu trabalhar então com alguns implementos à base de tração animal, né? Isso permitiu, pessoal, nós vamos ver um pouco mais para frente, melhorar em muito a forma como se produzia, a eficiência como se produzia, a velocidade com que se produziu. E a gente vê que é uma ferramenta de 5 mil anos atrás, mas eu tenho certeza que muitos aqui chegaram a ver a ferramenta trabalhando, se já não trabalharam com um sistema parecido com isso aqui, né? Ou os pais, ou os avós. Então é uma coisa que a gente ainda vê pelo Brasil, quem viaja bastante aí, consegue enxergar em algumas regiões o pessoal ainda trabalhando dessa forma.
2.250 anos atrás, pessoal, irrigação começa a surgir. A espiral de Arquimedes nos permitiu bombear a água de um plano mais baixo para um plano mais elevado. E aí nós temos irrigação aparecendo como uma evolução. Mais um grande passo para se produzir, às vezes, em áreas onde não tinha água, onde tinha escassez de chuvas, né? Onde não se poderia programar, então, onde havia possibilidade de se construir canais e, posteriormente, bombear essa água de canais para outro plano mais elevado, se pôde produzir. 750 anos, já começou a se falar em rotação de culturas, rotação de 4 campos, né? Isso aqui, pessoal, permitiu diminuir muito os níveis de mudança, ou seja, o ser humano não precisou mais ser tão nômade, né? Porque uma vez que ele produzia demais numa área, começava a ter alguns problemas com doenças, com insetos, com invasoras, começou a se fazer pousio de campos, começou a se fazer rotação de culturas, e isso aumentou a nossa produtividade. Hoje é uma técnica bastante comum, né? 174 anos atrás eu não podia perder a oportunidade de mostrar uma ferramenta criada pela nossa empresa, que já faz parte da história do agronegócio. Aí foi criado um arado, que na época, pessoal, também foi uma revolução lá no meio oeste americano, onde os arados comuns tinham muito problema para trabalhar, embuchava muito, tinha problema de limpeza, não rendia o serviço. Esse ferreiro chamado John Deere criou um arado que ele era autolimpante devido ao desenho e a forma como ele era produzido, né? Também faz parte da história da agricultura. Toda essa evolução, pessoal, nos permitiu ter mais eficiência, e aqui nesse gráfico a gente pode ver que com a evolução das tecnologias nós fomos diminuindo a quantidade de pessoas que nós precisávamos para produzir uma área de 1 hectare, né? Lá em 1900, ainda com a velha ferramenta baseada em tração animal, nós tínhamos lá uma necessidade de mais ou menos 21 homens para produzir uma área de 1 hectare. Precisava plantar, precisava tratar, precisava colher, tudo meio que de forma manualmente. Em 1940, aí, com o surgimento dos primeiros equipamentos de tração mecânica, a gente conseguiu atingir um número aí de alguma coisa em torno de 8 homens para produzir, para trabalhar em 1 hectare. Então, melhorando bastante a eficiência da nossa produção. Em 1990, esse número já cai para 13,5 pessoas por hectare produzindo, né? E, de acordo com a evolução, aí em 2000 nós já temos meio homem por hectare. Meio homem soa meio mal também, né? Porque homem não existe meio homem, né? Vamos tratar assim um homem produzindo, trabalhando em 2 hectares, né? Em 2010, esse número cai para 0,2, com a entrada das tecnologias, com a agricultura de precisão nos auxiliando, e pode ser que um dia esse número caia mais. Eu acredito que chegar a 0, talvez a gente não veja, provavelmente nunca chegue, mas com tecnologias de gestão à distância, esse número ainda pode cair mais um pouquinho. Já existem trabalhos nessa área e eu acredito que ainda temos muito para evoluir, né? Pessoal, me desculpe eu falar aqui em homens por hectare, tem mulheres assistindo a palestra, né? A gente sabe que hoje as mulheres também estão muito presentes no campo, então homens e mulheres trabalhando e produzindo alimento. Dentro disso, dentro dessa evolução, pessoal, da agricultura, da mecanização, em 1920 o pessoal começou a enxergar que existia uma variabilidade no solo, existia uma variação não só de uma área para outra, mas dentro de um mesmo talhão, dentro de uma mesma área, você começa a enxergar a variabilidade de fertilidade, de tipos de solo, de compactação, enfim, existe uma infinidade de fatores que começam a aparecer e apresentam variabilidade dentro de um talhão. E aí começou a se falar, a tratar não só
os talhões de forma diferente, mas tratar um talhão em toda a sua extensão de forma diferente. Começa a nascer alguma coisa chamada de agricultura de precisão. Aqui no Brasil nós começamos a trabalhar isso em 1990, mas ainda com tecnologia bastante limitada, não tínhamos ferramentas, né? Embora a agricultura de precisão ela seja um tema de gestão, praticamente, numa propriedade, nós dependemos muito das ferramentas tecnológicas. E aí se fala em monitorar a colheita, se fala em aplicação à taxa variável, se fala em direcionamento. São algumas ferramentas que começaram a surgir para nós, né? Mas, como a agricultura de precisão não é só ferramenta, ela é um conceito também de gestão, a gente trouxe aqui dois conceitos que são bastante interessantes e que a gente entende que define bastante a agricultura de precisão, né? Como sendo um conjunto de técnicas, então, que vai permitir o gerenciamento localizado das culturas, né? Ou um conjunto de técnicas que vai nos fornecer muita informação para que a gente possa trabalhar o processo decisório de produção lá na nossa propriedade. Então, a agricultura de precisão ela é baseada em informação, em bancos de dados, em conhecer a sua área para tomar decisões em cima de cada pedaço da propriedade. É isso que nós entendemos por agricultura de precisão. Para ilustrar esse conceito de agricultura de precisão, esse é um slide bastante antigo que a gente usa em palestras, mas que clareia bastante para nós o que é agricultura de precisão, que às vezes é vista só como tecnologia, só como satélite, só como GPS, só como eletrônica, e na verdade isso também é importante, mas não só isso forma o conjunto da agricultura de precisão, né? Aqui nós ilustramos duas lavouras diferentes, né? E a questão, quem que está fazendo a agricultura de precisão, né? Muito provavelmente, pessoal, os dois estejam fazendo agricultura de precisão, mas com certeza o da esquerda aqui poderá estar fazendo mais agricultura de precisão que o da direita, se ele não tiver a ferramenta ou se ele não tiver bem assessorado para fazer agricultura de precisão. Por que disso? Se nós olharmos a imagem da esquerda aqui, nós temos uma ferramenta bastante rudimentar, até primitiva, que também ainda está presente em boa parte das propriedades nossas hoje de pequena escala, mas que fazem justamente a agricultura de precisão em escalas menores. Por quê? Porque o nosso amigo da esquerda aqui, ele, provavelmente pela ferramenta que ele está utilizando, ele deve ter uma área pequena para plantar. Provavelmente ele recebeu já essa área pequena de herança do pai dele, do vô dele, então ele nasceu ali dentro, ele conhece cada canto da propriedade dele. E aí que está o segredo do sucesso da agricultura de precisão, é conhecer a propriedade. Então, mesmo sem técnicas apuradas de agricultura de precisão, mesmo sem saber exatamente como fazer, como, vamos dizer, a teoria manda, ele vai lá na propriedade dele e aplica o adubo, a ureia dele manualmente lá, e ele vai jogar mais adubo onde ele sabe que é mais fraca a terra. Não exatamente porque é mais fraca, mas ele joga um pouco mais, aonde ele sabe que tem uma terra mais forte, mais gorda, que eles chamam, ele joga um pouco menos de adubo, não precisa tanto adubo ali. Ele divide bem a sua produção, o seu plantio, ou seja, aonde ele sabe que dá bem soja, ele planta soja, aonde ele sabe que dá milho, melhor ele planta milho, aonde ele sabe que não vem, as culturas produzem menos, né? Ele não planta, ele vai procurar uma outra alternativa, ou vai abandonar, ou vai usar como pasto, enfim, ou vai fazer. Ele vai gerenciar a propriedade de acordo com o conhecimento que ele tem, que ele adquiriu ao longo dos anos. Agora, como fazer agricultura de precisão em grandes extensões que nós temos hoje, principalmente aqui nessa região, né? Aqui nós demandamos, além do conhecimento
de agricultura de precisão, nós demandamos de máquinas, de tecnologias. Aí entra o GPS, aí entra o GNSS, aí entra piloto automático, taxa variável, mapa de colheita. Porque nós não temos como conhecer de cabeça cada pedacinho da nossa propriedade devido à extensão. E demanda pessoas com conhecimento também para tomar decisões baseadas num mapa de colheita que a máquina vai me fornecer, ou no mapa de fertilidade que o meu consultor vai me fornecer lá no campo para mim tomar decisão. Então, só para ilustrar o que é agricultura de precisão e que ela pode ser feita em várias escalas. O importante é se saber aonde se quer chegar com a agricultura de precisão, e estar disposto a trabalhar em cima do que o conceito da agricultura de precisão ele pede. Porque às vezes a gente vai... O objetivo final da coisa toda é obter rentabilidade, seja através do aumento da eficiência no campo, seja através da redução dos custos, ou talvez em cima de uma produtividade maior. A ideia é gerenciar as entradas para obter uma rentabilidade da lavoura maior. Não necessariamente que ela seja por maior produtividade, pode ser por redução de custos também. Então isso a gente consegue passar um pouco do conceito da agricultura de precisão. E ela tem lá 2 princípios que a gente trabalha, que permitiu o uso da agricultura de precisão em larga escala, quando se cruza a tal da variabilidade que nós temos lá nos talhões, que se enxerga lá desde 1920, até se cruza a variabilidade com o georreferenciamento. A variabilidade a gente sabe que tem várias causas, seja pelo manejo ao longo do tempo, seja pelo relevo da região, seja pela formação do solo, seja pelo clima, seja por pragas, seja por variação de chuvas. Isso tudo se tem condição de medir, é condição de criar mapas para isso aí. Só que esse mapa ele precisa, você tem a informação, você precisa cruzar ela com um local conhecido lá na tua propriedade. Aí entra o georreferenciamento, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que vai linkar todas essas variabilidades aqui que nós temos dentro do campo lá com um determinado local na propriedade. E aqui nós temos um mapa do professor Molin, que é bastante utilizado em palestras de agricultura de precisão, um trabalho muito bem feito que o professor apresentou, e ele mostra aqui as causas da variabilidade e elenca algumas mais difíceis de serem alteradas, como por exemplo, ou de serem manejadas, como textura, clima, manejo de solo, outras mais fáceis que você pode resolver mais facilmente, que seria problemas de profundidade, de época de plantio, de variedade, ao passo que também o tempo que se levaria para corrigir, por exemplo, esses problemas que foram causados ao longo do tempo ou que já existiam na área. Falando então em georreferenciamento, como linkar essas informações da área com o nosso campo, com o nosso talhão. O georreferenciamento, então, ele vai nos fornecer a localização baseado em latitude e longitude, através do sistema de satélites GNSS, que todo mundo conhece por GPS, GPS, na verdade, é uma constelação de satélites americana. Hoje nós já temos outras constelações, como o GLONASS, por exemplo, que também trabalha, que os nossos receptores aí conseguem receber o sinal tanto de uma quanto de outra constelação. Por isso nós chamamos hoje de GNSS. Seria englobando todas as tecnologias de localização que nós temos disponível. Só para nós ilustrarmos aqui, pessoal, como que o meu GPS lá, ele consegue receber dados e me dizer a localização de onde eu estou. Seja o GPS do meu celular, seja o GPS do carro, seja o GPS que a gente usa no trator, na colhedora. Quando eu ligo o meu GPS, o meu GNSS, o meu receptor, eu tenho lá, ele começa a receber sinal de um satélite. O sinal sai do satélite, chega no receptor. O receptor, nesse sinal, nesse pacote de dados ali,
ele está ali uma informação que é o horário que o sinal saiu do satélite. E aí, com essa informação, o meu receptor vai calcular quanto tempo o sinal levou viajando do satélite até o receptor. Baseado nisso, eu tenho a distância que o meu receptor está em relação ao satélite que tem lá a posição conhecida. Mas um satélite não me diz nada, porque eu posso estar em qualquer lugar a essa distância X que o receptor calculou. Por isso eu preciso mais satélites para ter a minha solução, para ter a minha posição. Então, o meu receptor passou a pegar 2 satélites. Com 2 satélites, eu posso estar em qualquer lugar entre essas 2 marcas. Mas eu ainda não tenho uma posição conhecida. É por isso que entra o terceiro satélite, que vai me dar a localização aonde está a minha máquina. Mas 3 satélites são suficientes? E se um desses satélites aqui tiver com problema? É por isso que a maioria dos receptores não trabalha, não fornece, mesmo ele tendo a posição, ele não fornece a posição antes de pegar um 4º satélite para estar aferindo o trabalho, a informação dos outros 3. Então, basicamente, é assim que funciona lá o meu receptor. É lógico que depois disso aqui, ó, pessoal, o sinal passa por uma filtragem, por uma correção. Por isso que lá no carro e no celular eu tenho 6 a 10 metros de erro, e lá no trator eu tenho 25 centímetros. Porque o receptor do trator, por ele ser muito mais caro, né, isso justifica o preço dele em relação a um GPS de carro, por exemplo, ele tem lá processadores que pegam esse sinal, calculam esse sinal, recebe mais sinal de outros satélites de correção em solo, e aí nos dá uma precisão passada de 25 ou de 5 centímetros ou até de 2,5 centímetros, que é o que nós temos hoje quando se trabalha com sistemas RTK, de correção de sinal. Seguindo adiante, então, pessoal, dessa forma a gente fecha o ciclo da agricultura de precisão. Isso aqui é agricultura de precisão, é obter dados, seja através de análise de solo, de mapeamento de colheita, de mapas de aplicação, analisar sempre esses dados e tomar uma decisão ou fazer uma aplicação na minha propriedade lá. Tá? E todo ano esse ciclo se renova. Quanto mais informação, quanto mais dados você tiver, melhor vai ser a sua aplicação de agricultura de precisão lá no campo, e cada vez você vai aperfeiçoando mais a técnica de trabalho. Agora eu vou entrar numa parte aqui que a gente vai falar um pouco sobre equipamentos para agricultura de precisão. A agricultura de precisão, então, ela demanda também, além de toda essa parte administrativa da propriedade que nós viemos falando, depende também de alguns equipamentos. Podem ser eles por orientação manual, como é esse caso, e é o caso hoje mais utilizado no Brasil, vamos dizer assim, para a orientação da máquina passada a passada. O sistema de orientação manual, ele utiliza um receptor de satélites e ele utiliza um meio de comunicação com o operador da máquina, que pode ser um monitor ou um sistema de barra de luz. Esse sistema, ele mostra para o operador aonde que ele está andando com a máquina e aonde que ele deveria andar. Então, baseado nisso, o operador dirige lá o trator, o pulverizador, né, para que ele tenha passadas paralelas, sem falhas e sem sobreposição. Esse é o popular sistema de barra de luzes, né, onde o operador ele dirige a máquina, onde ele trabalha sendo orientado por um aparelho, mas o operador mesmo pilotando. O piloto automático, ele é um sistema semelhante, ele utiliza o receptor de sinal de satélites e ele utiliza também o monitor. Só que aqui nós já temos um tipo diferente de orientação. Aqui, o meu operador não dirige mais a máquina.
Aqui o meu operador, a máquina é dirigida por um sistema de piloto automático, seja ele um sistema elétrico ou universal, como nós chamamos, que é o sistema que pode ser instalado em qualquer máquina, independente de marca, né, desde que tenha uma direção hidráulica, né, ou o sistema integrado, onde alguns sistemas no mercado aí já podem ser instalados em várias máquinas. Falando em John Deere, nós temos um sistema que, além de ser instalado em tratores John Deere, pode ser instalado em tratores de outras marcas e vai trabalhar com piloto automático, seja integrado ou seja o piloto elétrico. Tá? Então, agora nós temos a localização da máquina, o sistema está dizendo aonde a máquina tem que ir e o próprio sistema vai direcionar a minha máquina. O que eu ganho com isso? Onde é que está o ganho do piloto automático? Será que o ganho do piloto automático é só conforto para o meu operador? É só vida boa, é só vida mansa lá dentro da máquina? Com certeza não, né, pessoal? O ganho do piloto automático, ele vai muito além. Hoje nós temos um ganho de eficiência de máquina muito grande. Eu não posso generalizar e dizer, olha, você vai ter 10% de ganho a mais ou 20% a mais de área trabalhada durante o dia, porque eu não sei em que condições cada um está trabalhando. Mas com certeza é um bom ganho. Uma máquina faz muito mais área por dia com piloto automático do que sem. Mas por que se a máquina está andando na mesma velocidade, se é o mesmo operador que está lá em cima? Por alguns fatores básicos. Primeiro, o operador ele não fica mais focado em direcionar, em dirigir a máquina. O operador ele fica focado na operação que ele está fazendo, seja pulverização, seja plantio. Direcionar a máquina não é o principal que ele está fazendo ali em cima. Então, ele vai ter mais qualidade no trabalho que ele está fazendo. Ele vai enxergar um bico entupido no pulverizador, ele vai enxergar uma mancha de planta daninha que ele tem que vir aplicar um outro produto depois. Ele não precisa ficar só olhando para o sistema de orientação ou só olhando para o marcador de espuma, por exemplo, no caso de pulverização. Tá? O meu operador ele vai poder trabalhar fazendo passadas que não sejam uma ao lado da outra. Ele vai poder trabalhar, por exemplo, no plantio, que o pessoal chama de formato carrossel, ou seja, planta uma linha, pula essa linha, entra na próxima, pula essa linha, entra na próxima e depois vem fechando. O que ele ganha com isso? Manobra de cabeceira. Quanto algumas áreas que não permitem você ter espaço para manobrar, entrar na linha próxima, na linha paralela, faz com que o operador faça uma operação lá, um 8 ou um S, como alguns chamam, e ele perde muito tempo a cada manobra. Utilizando o piloto automático, ele faz a manobra e já entra. Então ele ganha aí aproximadamente 30 segundos por manobra, estima-se. Então, lá no final do dia, isso gera um rendimento muito maior para a máquina que estava plantando. Né? Então, esses são alguns dos benefícios do piloto automático, além de que o paralelismo em relação a um direcionamento manual fica muito melhor. Você não tem mais as cobrinhas no meio da lavoura, você não tem mais os erros que às vezes o operador, não por ser um mau operador, mas porque ele tem muita coisa para cuidar lá dentro do trator, e aí às vezes ele prestou atenção na barra do pulverizador, desviou um pouco do caminho, e aí o serviço não fica tão bom quanto com o sistema de piloto automático trabalhando lá no campo. Tá? Outra evolução nos sistemas de direcionamento também, pessoal, é o sistema de manobra automática. Né? O sistema de manobra automática ele já é um terceiro passo no nível de direcionamento e um passo a mais para aquelas máquinas autônomas que a gente talvez vá ver um dia trabalhando nas lavouras por aí. No piloto automático, quando você chega na cabeceira da lavoura, você precisa assumir o direcionamento manual da máquina, fazer a manobra de cabeceira e voltar plantando. Ali você tem pelo menos umas 5 operações para fazer.
tem que desligar o implemento que está lá atrás, tem que levantar ele, tem que trocar a marcha do trator, tem que desligar a tração, que seria o ideal, né? E aí fazer a volta e depois refazer tudo de novo. Baixa implemento, liga a tração, troca de marcha. Tudo isso para o operador fazer, com certeza alguma coisa não vai sair exatamente no tempo certo. Esse sistema que chegou aí já faz algum tempo no mercado, para algumas máquinas que nós temos, desde que o trator já tenha lá demarcado aonde que são as cabeceiras da lavoura, quando ele chegar na cabeceira, na distância que você programou, ele vai fazer a manobra automaticamente sem que o operador toque no volante. Além disso, ele vai levantar a plantadeira, por exemplo, no caso do plantio, vai desligar a tração, vai trocar de marcha, vai mudar a velocidade do trator, vai desligar bloqueio ou ligar bloqueio se for necessário, fazer a manobra de cabeceira, refazer todas as operações sem que o operador tenha que intervir. Essa é uma tecnologia que está disponível hoje para grandes tratores, mas que em breve vai começar a vir para máquinas menores aí e vai permitir uma evolução. Hoje, um trator com esse sistema aí, experiência, não é nenhum estudo científico, mas experiência que a gente tem no campo, é que esses tratores chegam a plantar até 15% a mais de área num dia, porque a manobra de cabeceira dele é muito rápida e muito eficiente, sem paradas, né, e sem falhas no trabalho. Eu até quero mostrar para vocês, antes de passar para a próxima parte de mapeamento aqui, eu tenho uma imagem que ficou para trás e eu acho interessante mostrar que o piloto automático, ele não é uma coisa de agora. Não é uma tecnologia tão nova. Vocês podem ver pela foto e pelo trator que o cidadão lá não está botando a mão em nada para dirigir o trator dele. Mas o sistema funciona com direcionamento automático. Ele tem aqui uma rodinha que vai dentro da última passada que ele fez com o implemento e não permite que o trator se afaste, então, para fora das passadas, ou seja, deixe falha ou sobreponha onde ele já aplicou, já passou com o implemento dele lá. Logicamente aqui ainda não tem manobra de cabeceira automática, pessoal, mas tem a barrinha de luz aqui em cima indicando para onde que o trator tem que ir, né? Então já é aí que surgiram os pilotos automáticos, o conceito pelo menos de piloto automático. Outra parte da agricultura de precisão, pessoal, é o mapeamento de colheita, muito importante para se fazer o diagnóstico numa propriedade. Uma das informações mais importantes, junto com mapeamento de fertilidade, junto com mapeamento de compactação de solo, mapeamento de pragas, que já é possível. Essa é uma ferramenta de diagnóstico, para sabermos lá na propriedade em que parte nós estamos produzindo mais ou menos no talhão. A gente até sabe, quem está em cima da máquina, quem está colhendo, sabe aonde está colhendo mais, onde está colhendo menos, até pelo barulho do grão caindo lá no graneleiro. O problema é se lembrar de toda essa informação no final da safra. E quantificar, mais importante que lembrar, é quantificar o quanto a menos ou o quanto a mais caiu. Porque às vezes a máquina estava andando mais rápido ou mais devagar. E aqui nós temos o raio-x da área. E mais que isso, nós vamos ter o histórico ano após ano, para que se possa definir zonas de manejo, para que se possa tomar decisões em cima do que se conhece da área. E aí, cruzando informações de colheita, sabendo onde se colheu menos, aonde se colheu mais, aí pode-se dar início a um processo investigativo. É fertilidade o meu problema? É compactação? Foi praga? Foi problema de chuva? Foi manejo? Pega o mapa de pulverização, mas nessa área de baixa produtividade aqui teve um erro de taxa de pulverização, ou teve uma falha do operador. Quer dizer, conhecer todas essas questões para que se possa tomar decisão. Então, o mapeamento de colheita também utiliza um receptor, uns sensores de peso, sensores de umidade, que vão nos dar informação de umidade, de elevação do campo, de velocidade de colheita, né? E aí definir as zonas de manejo, né?
Taxa variável é um outro tipo de sistema muito conhecido dentro da agricultura de precisão, que é um sistema para fazer a correção das lavouras lá baseado em fertilidade. Então, se você fez uma análise de solo georreferenciada, e aí você precisa, como que você vai aplicar lá no campo a dose que o sistema está te pedindo no mapa? Você vai ter um equipamento que vai detectar a localização via satélite de onde o trator está passando e vai jogar mais ou menos adubação conforme a prescrição que você fez, baseada no mapa de fertilidade, baseado também no mapa de colheita, que é uma informação bastante importante. Tá? Então, tem vários fatores, enfim, mas o sistema permite aplicar a dosagem correta de adubo em cada, vamos falar assim, pedaço da lavoura. Eu não diria em cada metro quadrado, porque nós não chegamos nesse nível, mas vamos chegar lá. Então, você tem uma gestão da tua adubação muito melhor e muito mais consciente. Outro sistema no mercado aí, desligamento de seções, pessoal. Muito importante na questão custo, na questão eficiência de pulverização. Esse tipo de sistema não deixa que o pulverizador, mesmo que o operador entre com a barra ligada numa área já aplicada, ou que ele faça uma manobra errada, ou que ele tenha que manobrar por força do espaço que ele tem lá, que a barra do pulverizador se desliga automaticamente na hora da pulverização, evitando essas sobreposições, né? Evitando custos. Muitas vezes em alguns produtos onde você tem sobreposição, você tem perda de produtividade. Então aqui você tem um ganho muito grande com relação a custos e com relação à produtividade, né? Hoje tem se falado muito em gestão de água em superfície também, pessoal. A gestão da água em superfície, ela é importante porque nós precisamos, em muitas áreas, fazer a contenção da água que está na superfície, né? Tem gente que trabalha com arroz irrigado lá no sul, por exemplo, que precisa manter a água dentro do talhão. Você vai manter uma lâmina de 10 centímetros de água para o arroz ter uma melhor produtividade lá, ou até para que seja possível produzir arroz, né? No caso nosso aqui, por exemplo, aqui da região, a gente, onde tem áreas mais planas, tem um problema contrário. Como é que tira a água de cima do talhão, né? Vamos direcionar ela através de terraços, de curvas de nível, ou vamos trabalhar com drenagem ou com valetas, né? E para isso você precisa conhecer o perfil do terreno. Hoje nós temos ferramentas através da agricultura de precisão que conseguem me dar em poucos minutos ali de trabalho, de análise, um perfil planealtimétrico do meu terreno, me mostrando uma imagem até mesmo em 3D, para que eu possa tomar decisão de por onde eu posso fazer valetas para drenar melhor a água, a que profundidade, né? Isso com bastante eficiência e bastante precisão. Passadas as ferramentas, eu quero agora, para encerrar aqui, passar alguns slides com relação a resultados de campo, né? Alguns resultados que nós atingimos aí com piloto automático, por exemplo. Esse é do nosso concessionário lá da Bahia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, que ele nos passou, o especialista da região lá, nos passou esse trabalho que ele fez lá, um trator 305 cavalos com subsolador de 15 hastes. 2,9 hectares sem piloto automático, 3,45 hectares por hora com piloto automático. Em torno de 19% a mais de área trabalhada num dia. Por quê? No implemento dessa largura aí, você tem muita sobreposição. Quanto mais estreito o implemento, qualquer sobreposição já representa uma grande perda. Então, se você tiver passadas paralelas, né, você consegue aí, nesse caso, por exemplo, que é um dos casos mais expressivos aí, em 5 tratores é como se tu tivesse um trator a mais quase trabalhando na área, porque você não tem sobreposição. Um outro caso aqui nosso, isso aqui já é Santa Catarina, peguei 2 extremos, é um caso de colheita, piloto automático, uma 9650 com piloto automático, trabalhando com a plataforma sempre 100% cheia. E uma 9750 maior, sem piloto automático, trabalhando com alguma coisa de plataforma sobrando. No final do dia, pessoal, a 9650 colheu 3,6 hectares a mais que a 9750. Por quê? Colheu sempre com a plataforma cheia,
A cada 10 passadas ela ganhava uma passada a mais, embora estivesse trabalhando um pouco mais devagar. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Ela pode trabalhar que nem o trator trabalha plantando, pulando passadas, facilitando a manobra de cabeceira. E mais, quando ela recorta um quadro para ela colher, quando der a última passada, às vezes lá em um tiro de Santa Catarina, um tiro grande é 500 metros, né? Aqui é muito mais. Você tem que fazer lá 1000 metros colhendo com a máquina com 3 metros da plataforma, gastando combustível e pior, gastando tempo de uma máquina que podia estar colhendo uma faixa de 10 metros. Então, um outro exemplo aqui de 12% a mais de área colhida, mais eficiência de máquina. Tá? Aqui um exemplo da cana também. Esse é um trabalho de mestrado de um colega nosso lá da empresa, que ele mediu a oscilação de um trator fazendo sulcação manual, que ele trabalhou em torno de 14 centímetros de deslocamento lá, porque ele tem um marcador de linha e ele trabalha lá baseado no marcador de linha. Com o piloto automático ele baixou para 3,4 centímetros, trabalhando com RTK. Tá? Aqui um dado interessante é isso aqui, ó. Nesse gráfico a gente pode ver que, no caso aqui a última linha de cana plantada ela está para baixo, o trator toda vez ele abre um pouquinho mais para fora. Por quê? Porque o operador ele tem na consciência dele lá que ele nunca pode aproximar as linhas de cana, porque senão ele vai ter pisoteio na hora da colheita. Então ele é tendencioso a abrir mais. Quando ele abre mais, ele tem um problema de aproveitamento de área. Você perde área, e hoje para nós, principalmente na cana, é inadmissível você perder a área de plantio. E são muitas passadas por dia. No final das contas, pessoal, isso aqui pode atingir números de 6% de cana que tu perde de plantar num talhão. Para esse negócio que é bastante apertado, é um problema. Ou seja, para qualquer negócio, eu acho que se você perder 6% é um problema. Então, com o piloto automático, você consegue diminuir bastante esse erro aqui. Além de poder trabalhar com projetos de sulcação, projetos de plantio. Tá? Esses eram alguns números que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho ainda os 2 minutos aqui do tempo que o pessoal me deu para perguntas. Se alguém quiser fazer algum questionamento aqui, eu estou à disposição. Só levanta a mão, a gente leva um microfone lá. Também nós vamos estar aqui no estande da AgroAmazônia. O Zé Carlos, que é o especialista regional, também vai estar junto conosco para tirar alguma dúvida, para conversar mais sobre o assunto. Vai ter também o nosso coordenador regional que está disponível aí. E eu agradeço a atenção de vocês. Alguém tem alguma pergunta antes de eu encerrar aqui? Pode levantar a mão, por favor. Ninguém mais? Bom, pessoal, dessa forma eu encerro então a conversa com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Para nós da John Deere é uma honra estar aqui nesse meio, nessa feira, nesse local que é tão importante para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela atenção, pelo convite e aproveitem bastante a feira. Estamos à disposição no estande da AgroAmazônia para atender vocês. Muito obrigado.